teoria geral dos direitos humanos. Vamos falar das características dos direitos humanos. Sou o professor Diogo Medeiros, sempre com o lema Trabalho e Confia. Beleza, pessoal? Conceito de direitos humanos, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais é essencial para que vocês saibam, para a gente continuar a matéria. E aí, a partir de agora, a gente fala então das características dos direitos humanos, como o tema do número 1.3, dentro da teoria geral dos direitos humanos. Características dos direitos humanos são adjetivações relacionadas aos direitos humanos. E aí, a doutrina, ela traz uma série de características, a doutrina não é unânime dentre essas características. Só que existem algumas características que sempre caem em prova e serão aquelas que eu vou passar para vocês e que vocês vão ter toda a tranquilidade para acertar na hora. A primeira, galera, e a mais importante, é a universalidade. É a primeira característica, então, universalidade. O que é universalidade? Universalidade significa que os direitos humanos são pertencentes a toda e qualquer pessoa, independente de qualquer condição, de raça, de sexo, de gênero, de política, de ser nacional ou não de um estado. Eu tenho direito tão somente pelo fato de ser humano. E já ser humano já me permite fruir e gozar de outros direitos. Lembramos que o pressuposto básico na nossa matéria é o direito a ter direitos. Ou seja, eu tenho personalidade jurídica por ser humano. Então eu já estou capacitado para usufruir e gozar de qualquer direito. Independente se eu estou no Brasil, independente se eu estou na Rússia, independente se eu estou na África. Eu tenho direito tão somente por ostentar essa condição. E aí você deve estar se perguntando, porra, mas isso é óbvio agora. Antes de 1945, que é nosso marco, a gente tinha, principalmente na Segunda Guerra Mundial, uma ideia de superioridade de raças. Sobretudo na Alemanha, dentro daquele totalitarismo, nazismo, era pregado uma superioridade da raça ariana sobre as demais. Então, tão somente pelo fato de eu ser um nacional alemão, mas ser judeu, eu perdi a minha nacionalidade. Tão somente pelo fato de ser cigano, de ser deficiente, eu perdi a minha nacionalidade. De modo que existia uma tese racista de superioridade de raças. Então, se liga nisso aqui. Essa ideia de universalidade é uma característica que decorre do pós-Segunda Guerra Mundial. Olha só, vamos anotar isso que é muito importante. É uma característica do pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? Onde, com o surgimento da ONU em 1945 e principalmente com a Declaração Universal de Direitos Humanos, trazendo direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais, ganha essa tese de universalidade. No plano da titularidade, ou seja, os direitos pertencem a qualquer pessoa, razão pela qual eu vou colocar aqui para vocês qualquer pessoa é titular, qualquer pessoa é titular de direitos tão somente por ostentar a condição humana. Se você pegar o preâmbulo da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele vai falar de uma família humana, não a nacional de um ou mais estado, mas todos da família humana têm direitos a ter direitos, usufruem e gozam de direitos. Nesse plano da titularidade aqui, eu chamo a atenção para o artigo 5º da Constituição Federal. No artigo 5º da Constituição Federal, está lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Essa parte, estrangeiro residente no país, goza do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Beleza, mas e o estrangeiro que não é residente no país? O estrangeiro turista que só está passeando aqui, veio do Paraguai para cá. E aí?
Esse indivíduo ele não é titular de direitos? Não. É titular, desculpa. Essa tese, ela decorre uma interpretação ampliativa diante dessa universalidade. Então, quando fala-se brasileiros e estrangeiros residentes no país, lê esse artigo 5º de forma ampliada, abarcando todo e qualquer ser humano. Então, o ideal é que o artigo 5º falasse a qualquer ser humano é garantido os direitos à vida, liberdade, por aí vai. E não brasileiro e estrangeiro residente no país. Até mesmo nessa condição aqui, o apátrida, que é aquele que nem nacionalidade tem de nenhum país, ele é titular de direitos. Beleza? E quanto ao espaço, território, em qualquer lugar onde eu estiver, em qualquer lugar, eu tenho direitos, independente se eu estou no Brasil ou se estou na Rússia. Isso não se aplicava, de novo, antes da Segunda Guerra Mundial, porque existia o chamado positivismo nacionalista. Eu só tinha direitos porque o país, o Estado me conferia esse direito. Se eu fosse estrangeiro, eu não tinha direitos. Tanto é que existe um ramo de proteção que são os refugiados. Os refugiados, que são aqueles indivíduos que temem uma perseguição no seu país e vão para o outro, esses indivíduos também têm direito, tão somente pelo fato de ser humano. Então se aplica em qualquer lugar. Razão pela qual a gente fala em transnacionalidade, que se refere a esse critério espaço territorial da universalidade. O indivíduo, ele tem uma transnacionalidade, ou seja, diversas nacionalidades, por ostentar essa condição humana. Pode vir na sua prova, então, essa ideia de transnacionalidade. Eu tenho direito em qualquer lugar onde eu estiver, justamente por ostentar a condição humana. Inerência também pode vir na sua prova como uma outra qualidade da universalidade. Os direitos humanos, eles têm uma condição de pertencimento ao ser humano. Então, inerência significa pertencimento de direitos ao ser humano, direitos inerentes, são atrelados à existência humana e são protegidos desde o momento da concepção. Beleza. Só que, e aí aprofundando para você, aquilo que seu concorrente não vai saber. A universalidade tem um problema, que se chama relativismo cultural. Relativismo cultural. Essa ideia de que todos têm direito, independente de qualquer condição, e que eu tenho direito em qualquer lugar, e que esses direitos são um consenso, eles vão ser rechaçados por algumas culturas, sobretudo as culturas orientais, que vão falar, peraí, esse negócio que os direitos são universais, são aplicados a todos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, isso é uma tentativa dos países ocidentais de imperialização, ou seja, de trazer a cultura do país ocidental para a cultura do país oriental. Não, peraí, aqui eu tenho minha cultura. Aqui a mulher, até então, tem que andar de véu. Ela não pode andar com roupas que outras mulheres dos países ocidentes usam. No meu país, tem, por exemplo, lá na Indonésia, tem a prática da clitorectomia, que é cortar a genitália feminina do nascimento com a mulher, com uma ideia de pureza. Porra, mas isso não é uma tortura para o nosso direito? Então, professor, o que se aplica? Esses direitos humanos, eles são consenso ou dependem da cultura? É isso que o relativismo cultural vai falar. O que o relativismo cultural vai falar? Que a cultura de determinado povo, em determinada época, condiciona o direito. E aí, o que vale? Esse relativismo cultural ou universalismo? É dizer, pode existir transgressões a direitos humanos com base na cultura ou não? E aí vem a Convenção de Viena de 1993, lá no seu item 5, e fala, pode até existir fatores culturais condicionando o direito, mas isso não pode ser óbice ao desrespeito a direitos humanos que são consenso. Então não venha trazer restrições aos direitos da mulher com base na cultura. Portanto, a gente pode afirmar que o direito internacional, ele trata de um forte universalismo e
fraco relativismo. Como assim, professor? O que isso quer dizer? Vai falar, ora, a cultura de um povo pode até condicionar o direito, mas não pode ser um escudo para práticas ilegais, para violar direitos humanos clássicos, direitos humanos consensuais. Tranquilo? Forte universalismo e fraco relativismo. Então, relativismo cultural vai falar que a cultura do povo pode condicionar o direito, mas isso é aceito de forma bem diminuída, desde que não infrinja direitos humanos básicos consensuais. Perfeito, pessoal? Então, universalidade, tudo certo, direitos humanos pertencem a toda e qualquer pessoa em todos os lugares, e isso decorre do pós-Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da ONU em 1945 e principalmente uma característica da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Beleza. Essencialidade, o que é isso aqui? Isso aqui significa que os direitos humanos, por revelarem condições ligadas à dignidade da pessoa humana, à liberdade e à igualdade, são direitos básicos, são direitos essenciais à pessoa humana. Portanto, são, via de regra, há uma certa divergência doutrinária com relação a isso, mas nós podemos falar que os direitos de liberdade, os direitos civis e políticos, se referem a normas de ius cogens. Então vou anotar esse termo aqui, que ele é diferente, ó. São normas, ó. Via de regra, os direitos humanos são normas ius cogens. Imagina se vem isso na sua prova, hein? Ius cogens. O que é isso? As normas ius cogens significa que são normas que se relacionam a direitos humanos básicos e, portanto, são inderrogáveis. Só podem ser revogados, só podem ser retirados por direito humano de mesma estatura. Então, por exemplo, a vedação à escravidão, a vedação à tortura, o direito à vida, o direito à igualdade, são normas de ius cogens, são normas aceitas pela comunidade internacional e que não podem ser revogadas, beleza? Como os direitos humanos são direitos essenciais à cláusula da dignidade da pessoa humana, parte majoritária da doutrina entende que esses direitos humanos são essas normas ius cogens aceitas pela comunidade internacional e que independem de positivação. O que significa, por exemplo, que um país, um Estado, pode ser responsabilizado nas cortes internacionais mesmo sem aderir a um tratado internacional. Beleza? Relatividade, o que significa essa terceira característica? Por relatividade, você vai gravar que significa que não há direito humano absoluto. Como assim, professor? Olha só, se liga. Os direitos humanos, ou direitos fundamentais, no caso concreto, eles podem ser objetos de colisão. Até mesmo o direito humano, o direito fundamental mais absoluto, mais importante, melhor dizendo, que é o direito à vida, pode ser relativizado. Quando? No caso, por exemplo, constitucionalmente previsto de caso de pena de morte para guerra declarada. Então, o direito até mais importante, ele pode ser relativizado no caso concreto. Por exemplo, o aborto no caso de estupro. O aborto para salvar a vida da gestante, artigo 128 do Código Penal. O que significa que não existe, via de regra, direito humano absoluto, porque todos eles podem colidir entre si nos casos concretos e você, diante de critérios de ponderação, de balanceamento, de proporcionalidade, vai verificar qual critério, qual direito vai preponderar sobre o outro. Então, por exemplo, qual o direito que vale mais? Direito à liberdade de informação ou direito à imagem? Depende do caso concreto. Eu quero divulgar o cara porque eu estou investigando um crime de estupro e possivelmente outras vítimas podem reconhecer esse cara se eu divulgar a lata dele, o rosto dele na mídia. Aí, pode. Aí o direito à informação prepondera no direito à imagem. Ou eu só quero mostrar o cara para mostrar ele que eu prendi. Aí não.
já que não tem qualquer outra utilidade, uma finalidade pública, aí o direito à imagem dele vai prevalecer sobre o direito à informação. O fato é que, no caso concreto, a gente vai ver qual direito preponderar sobre o outro, sob esse critério de proporcionalidade. Só que atenção agora. Você vai gravar para sua prova que não existe direito humano, não existe direito fundamental absoluto. Só que uma doutrina internacional, encabeçada pelo teórico Norberto Bobbio, vai falar que, olha só, a vedação à escravidão e a vedação à tortura seriam direitos humanos absolutos. Olha só, cuidado para não confundir. Na sua prova, vai com a regra geral. Não existe, via de regra, direito humano absoluto. Todos eles podem colidir entre si, inclusive o direito à vida. Você já viu lá na Constituição, e no Código Penal, e no caso de legítima defesa. Só que uma doutrina internacional vai falar que a vedação à escravidão e a vedação à tortura, como são cláusula direta da dignidade da pessoa humana, sob o viés de irrenunciabilidade, nunca poderiam ser relativizados em caso concreto. Aliás, está colacionado no material de vocês o Tratado Internacional de Vedação à Tortura. Lá fala que não pode se utilizar tortura sob qualquer condição política, de guerra ou de calamidade. O que significa, então, que para a doutrina internacional, a vedação à escravidão e à tortura, por serem cláusula direta da dignidade da pessoa humana, seriam direitos humanos absolutos. Mas cuidado para não errar, fica com a regra que não existem direitos humanos, direitos fundamentais absolutos. Isso aqui é uma ponderação a mais para você na hora da prova. Historicidade é outra característica. O que significa isso? Os direitos humanos, eles não surgem do nada. Eles não surgem todos de uma vez. Os direitos humanos, eles não são um dado. Eles são um construído. Através de lutas sociais, de lutas contra a tirania, lutas do mais fraco sobre o mais forte, nós evoluímos nessa conquista dos direitos, de forma gradual. Não todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Como assim? Não todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Porque essa conquista foi gradual. E a Constituição e o plano internacional está de braços abertos para receber outros direitos que possam vir a existir. De forma que esse movimento histórico, ele não é só de ganho de direitos. Esse movimento, então, de conquista de direitos, ele não é linear. Nós temos avanços, mas também nós temos retrocessos. Por exemplo, nós temos a Primeira Guerra Mundial, um retrocesso nos direitos. Posteriormente, nós vamos ver a Liga das Nações, que é um embrião da ONU, uma tentativa de evitar a Segunda Guerra. Deu merda, não deu certo, a Segunda Guerra Mundial existiu. Retrocesso na conquista de direitos, descartabilidade da pessoa humana diante da ideia de superioridade de raça, 11 milhões de judeus mortos. Depois vem o quê? Conquista. A ONU, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então esse movimento, ele não é só de ganho, não é só de conquista. Esse movimento não é linear, ele tem altos e baixos. Ele tem avanços, mas também tem retrocessos. Beleza? A historicidade tem algumas características que vale a pena destacar. Olha só, esses direitos, eles são dinâmicos. Dinamismo, mutabilidade e aperfeiçoamento. Esses direitos, eles são dinâmicos, de forma que eles podem ser alterados. O que significa isso? Por exemplo, antigamente, principalmente com as primeiras constituições, primeira constituição no mundo, a Constituição Americana de 1787, falava assim, direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à busca da felicidade. Imagina, naquela época não se falava, por exemplo, no direito fundamental à internet, o direito fundamental à livre escolha
de quem que você vai contrair um casamento ou uma união estável, de forma que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como entidade familiar a união homoafetiva. Então, novos direitos podem surgir na medida que a sociedade o demanda. Na medida que a sociedade evolui, esses direitos eles são altamente mutáveis. Esses direitos, eles são dinâmicos, mutáveis e aperfeiçoáveis. Então, por exemplo, lá no constitucionalismo clássico, no século XVIII, a propriedade era sagrada. Ninguém poderia mexer na sua propriedade. Hoje, na Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 24 em diante, a gente vê que a propriedade pode sofrer uma série de restrições. Não é mais sagrada. Opa, a propriedade tem que cumprir sua função social. Há hipótese de desapropriação por interesse público, por interesse social, por necessidade pública. Então, essa propriedade, que é um direito humano, um direito fundamental, ela sofre mutabilidade ao longo do tempo. O que mais? O direito, que eu falei de novo, o direito de contrair casamento. Antigamente entre homem e mulher. Agora o Supremo Tribunal Federal já reconhece o direito o reconhecimento da união homoafetiva com base no direito à busca da felicidade. O que mais? O direito fundamental à internet está previsto hoje lá na Constituição Federal da Finlândia, um direito fundamental da internet. Hoje nós temos a lei do Marco Civil da internet que regula esse direito fundamental. Na Constituição da Finlândia existe um direito fundamental à internet banda larga. Porra, imagina que pica, você tem um direito à banda larga, é um direito público que o Estado precisa fornecer para você. Lá no século XVIII, quando que iria falar internet? Então esses direitos, eles se alteram, eles se aperfeiçoam e eles são criados novos ao longo do tempo, na medida que a sociedade os demanda, beleza? Dinamismo, mutabilidade e aperfeiçoamento. Se liga aqui, olha só. Vou colocar uma seta e vou escrever assim, ó, direito natural. Existe aquilo que a gente chama de direito natural. O que que é isso? O direito natural é uma terminologia que se refere a um direito que é inerente ao ser humano. Eu tenho esse direito, mas esse direito independe de positivação. Ele existe, inclusive, antes da formatação do Estado. Foram os primeiros teóricos falando nesse direito natural, até mesmo na antiguidade. Aristóteles já falava nesse direito natural que não pode, que o direito posto não pode contrariar esse direito natural. Só que essa tese do direito natural falava que esses direitos eles eram imutáveis. Nesta concepção de direito que independe de positivação e existe antes da formatação do Estado de forma superior universal, essa tese vai falar que esses direitos são imutáveis, porque eles existem pela própria qualidade de pertencimento ao ser humano. Só que essa tese de imutabilidade, ela não é mais aceita, razão pela qual essa expressão aqui, direito natural, ela está ultrapassada. Ela está ultrapassada justamente porque hoje a gente fala em mutabilidade dos direitos humanos. Esses direitos eles são abertos, eles podem ser alterados, modificados e surgirem novos direitos, como a cada dia vem acontecendo, beleza? Então só cuidado com essa tese do direito natural, que se refere aos direitos do homem, como direitos que existem antes do surgimento do Estado, inerentes ao ser humano e que são imutáveis. Hoje em dia prevalece a tese da mutabilidade desses direitos, como nós vamos ver no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, quando a gente falar lá de inexauribilidade, tá? Vamos aqui então, indivisibilidade e interdependência. Esses direitos, nós vimos que existem espécies de direitos humanos, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais e direitos dos povos. Esses direitos, eles se diferenciam só para fins pedagógicos, porque um direito depende do outro, eles são conectados. Então, olha só, primeira característica é, eles não podem ser divididos. Por exemplo, você não pode separar o direito à vida, que é um direito civil, que nós vamos ver que é um direito de primeira geração, com o direito à saúde, que é um direito de segunda geração.
Eles estão intimamente conectados. É óbvio que se não tiver um hospital adequado, eu vou perder a minha vida, de forma que o direito à vida está atrelado ao direito à saúde. Por exemplo, um direito, ele tem uma carga do outro. Por exemplo, o direito à liberdade de ofício ou de profissão, que é um direito civil, ele está intimamente ligado ao direito de trabalho, que é um direito social. De modo que esses direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e direitos dos povos, eles não podem ser divididos. E o Estado não pode dar primazia a um direito sobre o outro. Eu não posso preferir os direitos civis sobre os direitos sociais. Eu não posso dar primazia aos direitos sociais sobre os direitos políticos, porque um depende do outro, de modo que não há hierarquia entre esses direitos. Não há hierarquia entre direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. Então, não posso falar que o direito à liberdade vale mais que o direito à saúde. Por quê? Estão intimamente ligados. A prestação pelo Estado, a proteção e a promoção pelo Estado, em conjunto, conferem a dignidade da pessoa humana. Beleza? Indivisibilidade e interdependência, que na verdade é uma relação da indivisibilidade. Já que esses direitos, eles são um conjunto, eles não podem ser divididos, eles são dependentes. Um depende do outro. Eu tenho a liberdade de locomoção. Beleza. Só que um deficiente físico também tem liberdade de locomoção, mas para que a liberdade de locomoção dele seja assegurada, que é um direito civil, o Estado precisa adequar a via urbana para que ele tenha a plenitude da liberdade de locomoção. Então a adequação urbana é um direito social que está intimamente ligado, no caso do deficiente, do direito civil à liberdade de locomoção. Um depende do outro. Fechou, galera? Tranquilo, não podem ser divididos, não há hierarquia entre esses direitos, preciso da prestação de todos para a dignidade da pessoa humana. E essa indivisibilidade e interdependência é uma tentativa de forçar o Estado de prestar direitos sociais. Porque direitos sociais envolvem custos, é caro. Normalmente o Estado não quer conferir direitos sociais, educação, saúde. Então essa característica, ela vem para reforçar a necessidade de prestação de direitos sociais. Imprescritibilidade, a outra característica significa que os direitos humanos não se perdem pelo decurso do tempo. Essa característica, se liga aqui, essa característica significa o direito humano em abstrato. Por quê? Eu tenho, por exemplo, a minha privacidade, e se alguém violar a minha privacidade, eu posso pedir uma indenização, só que esse direito de indenização, de eu bater lá na porta do judiciário, ele pode estar sujeito à prescrição. Então, o exercício de um direito pode se perder pelo decurso do tempo, mas o direito em abstrato não pode. Eu tenho o direito à privacidade em abstrato. Esse direito ele não pode ser perdido ao longo do tempo. Inalienabilidade significa que os direitos humanos estão fora do comércio. Eu não posso vender eternamente, por exemplo, meu direito de liberdade, tá? Mas é lógico que podem existir relações negociais com relação ao exercício de algum direito. Eu estou vendendo aqui o meu direito à imagem. Fiz um contrato, estou vendendo o direito à imagem. O caso do Big Brother é outro caso, mas se refere ao exercício do direito, não o direito em abstrato. Tranquilo. E irrenunciabilidade significa que nem mesmo o titular não pode renunciar a esses direitos. Nem mesmo o titular
do direito à vida pode falar, não, pode me matar que eu quero morrer, então você pode vir e pode me matar. Então nem mesmo o titular pode renunciar aos direitos. E aí eu conto um caso interessante para vocês, que é o caso do arremesso do anão. Olha esse caso. Lá no interior da França, existia uma prática nos bares que era o arremesso do anão. O anão se vestia com a roupinha, você segurava o anão, jogava o anão. Quem jogasse o anão mais longe ganhava o prêmio lá. E aí, a prefeitura dessa cidade, lá na França, proibiu essa prática, com base na dignidade da pessoa humana por essa característica, porque isso violava a dignidade da pessoa humana, e nem mesmo o anão poderia renunciar a esse direito. Aí olha que pica, o anão, e aí o trocadilho é inevitável, eu sempre faço, o anão não se sentiu diminuído com aquela atividade e demandou ao tribunal francês. E o tribunal francês confirmou, falou, não, anão, você não pode alegar que está, na verdade, respeitando um direito humano. Olha o que o anão alega. Ele fala, não, na verdade, esse trabalho é o meu trabalho. Eu ganho com relação a isso, eu sou remunerado e eu posso ter dignidade pelo meu trabalho, pela minha renda. Só que o tribunal francês falou que essa irrenunciabilidade é uma característica da dignidade da pessoa humana. O anão ficou muito puto, ele foi no Comitê de Direitos Humanos da ONU. E lá no Comitê de Direitos Humanos, o comitê também confirmou essa característica da irrenunciabilidade, que nem mesmo o titular do direito pode renunciar a esse direito. Beleza, o que mais que eu tenho? A gente tem a característica aqui, ó, da inexauribilidade. E aí eu chamo a atenção para vocês do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Está escrito lá que os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição não excluem outros, decorrente dos regimes, dos princípios e dos tratados internacionais da qual o Brasil seja parte. O que significa que direitos fundamentais e direitos humanos não se constituem um rol taxativo. Esse rol de direitos fundamentais ou de direitos humanos, ele é aberto, ele é exemplificativo, de modo que a Constituição está de braços abertos, na medida que, se a sociedade demandar novos direitos, esses direitos são conquistados e introduzidos no ordenamento jurídico. Beleza? Não existe direito fundamental ou direitos humanos num rol taxativo. Eu não consigo aqui falar para você todos os direitos humanos, todos os direitos fundamentais, porque podem existir outros, inclusive implícitos na Constituição Federal, como o Supremo Tribunal Federal, o direito à busca da felicidade, entre outros direitos. A última característica é o vedação ao retrocesso. O que significa isso? Direitos conquistados não podem ser suprimidos. Então, se o Estado reconhece determinado direito, positiva esse direito na Constituição Federal, esse mesmo Estado não pode retirar ou amesquinhar ou deixar de proteger e promover esses direitos. Esse princípio da vedação ao retrocesso também se chama de efeito cliquet. Efeito cliquet é uma metáfora a uma manobra alpinista, onde se você está subindo no monte, na montanha, você não tem como mais voltar atrás. É essa característica como metáfora da vedação ao retrocesso. Direitos conquistados não podem mais ser suprimidos. O que não significa que características de determinado direito não podem ser suprimidos. Como exemplo, as regras da aposentadoria que foram restringidas agora recentemente por emenda constitucional. Beleza? Então a vedação ao retrocesso significa que os direitos conquistados não podem ser diminuídos. Se a banca pedir vedação ao retrocesso social, ela está querendo falar que apenas os direitos sociais, aqueles previstos no artigo 6º, por exemplo, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à assistência aos desamparados, à educação, que só esses direitos, quando forem implementados, não podem ser suprimidos. Então se liga que se a prova falar vedação ao retrocesso social, ela só está se referindo a esse conjunto de direitos que são os direitos sociais. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, então, depois de falar das características dos direitos humanos.